24.000. Amém. Paraxá Balaque. O salmo dessa paraxá é o Salmo 79. Se você não leu, depois você lê. É bom ler o Terrilim. É o Terrilim, então, 79. Essa paraxá, ela é muito rica nos detalhes que Hashem tem com todos nós e como o Eterno cuida dos seus filhos, como o Eterno cuida do seu primogênito, do seu filho Israel, como o Eterno é bondoso para todas as criaturas. E essa paraxá, ela começa falando de algo muito grande que aconteceu. No final da paraxá passada, nós encontramos a morte do rei de Og. Quem é o rei de Og? O rei de Og, ele viveu quase 3.000 anos. O rei de Og, ele sobreviveu ao dilúvio. Ele era um homem muito forte, era um grande gigante. E por que ele viveu tanto? Porque ele teve uma aliança com o nosso pai Abraão. O Eterno fala que aquele que te abençoar, eu abençoarei. E naquela guerra dos 5 reis, Og se juntou a Abraão e eles venceram aquela luta. E Og, então, ele era o grande temido. Para a gente ter uma noção da grandeza de Og, seria mais ou menos você pensar assim. Vocês conhecem a Bolívia? Imagina o exército da Bolívia lutando com Israel. Com toda a tecnologia da Bolívia, né, Zé Carlos? A gente que já rodou por ali. Com toda a tecnologia que há na Bolívia, lutando contra Israel. Não tem nem início de guerra. Esse era o rei de Og. E nesse momento em que Israel estava a caminho da terra prometida, de tudo aquilo que Deus prometeu e mandou eles conquistarem e marcharem em direção da terra, eles estão passando pelo caminho e vem contra eles o rei de Og. E Moisés mata o rei de Og. E o que aconteceu? Balaque fala, olha, se eles conseguiram destruir até Og, o que será de mim? Como eu vou vencer essa batalha? Não tem como. Eles estão lambendo a terra como o boi lame o pasto, comendo a grama, o capim, destruindo tudo à sua volta. Então, o medo instalou em Balaque e ele estava em pânico. Ele era um bruxo, mas ele sabia que o povo de Israel tinha algo além, que não era possível vencê-los apenas no braço. Tinha que ter alguma coisa mais. Tinha que ter alguma coisa além. E esse medo que instalou em Balaque fez com que ele procurasse uma ajuda para destruir o povo de Israel. E a ajuda que ele precisava era de um bom feiticeiro. E em busca desse bom feiticeiro, ele vai em busca de Bilam, que é o outro homem. Balaque, nesse contexto dessa paraxá, ele representa o medo. Aquela situação que quando nós nos encontramos e não sabemos qual direção tomar, não tem solução, já perdemos, não tem como. Nós olhamos para cima, porque é lá de cima que vem o nosso socorro. Todas as nossas vitórias provêm da maturidade e de uma audácia que nos permite cumprir as tarefas, que essas tarefas são os testes aos quais o Eterno nos coloca
para que possamos vencer. E muitos dos testes pelos quais passamos, nós os enfrentamos com medo, com receio. Mas a diferença daquele que tem a chama, que esse medo que ele aparece para nós diante da situação, ele é simplesmente para trazer o equilíbrio. A força do meu braço, eu não consigo, mas eu tenho um Deus que ele se junta a mim e tudo e todas as coisas, todos os testes que estão diante de mim foram determinados por ele para que eu tivesse maturidade espiritual, consciência para passar por esse teste. Sozinho eu não passo, mas com Deus eu vou passar. E assim nós vencemos todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades são vencidas a partir do momento que nós paramos, falamos, Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho solução, mas a minha resposta ela vem de cima. Todas as vitórias provêm da nossa techuvá. Guarde isso. Todas as suas vitórias provêm da sua techuvá. Mesmo as vitórias que você nem percebeu, pequenas, para mim nada é pequeno. E quanto menor a vitória, para mim ela é mais bonita. Quanto mais eu vejo Deus em coisas, detalhes pequenininhos na minha vida, eu falo, nossa, se Deus preocupa com essa coisinha aqui, imagina o que Deus não faz por mim. Eu gosto dos testes pequenos nos quais o Eterno faz com que eu passe e os venço. Mas o que é que nós precisamos criar nessas vitórias e nessas maturidades espirituais de consciência? O Eterno chama o homem para caminhar lado a lado com ele. Terça-feira nós estávamos estudando Emuná e nós falamos sobre amigos. E foi questionado quais foram os amigos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você procura na Torá pelo amigo desses homens, quais foram? Esses homens descobriram um relacionamento íntimo com Hashem, através dos seus testes de choro, dificuldades, mas o Eterno sempre deu a eles a vitória e a maturidade. Abraão jogado no poço, passou por fogueiras, por tantas coisas. Dentro dele, ele também tinha o medo, que é o receio. Ele não negocia com a Sara. Sara, fala que você é minha irmã, senão eles podem me matar. Então, esse equilíbrio de diálogo, de compreensão, de consciência, todo homem tem que ter. Nós não vivemos uma vida de milagres. A gente precisa tirar esse trem de milagre, de coisas espontâneas na nossa vida. Não que não acontece, acontece. O Eterno quer relacionar conosco e quer que nós tenhamos consciência e maturidade. E audácia, essa palavra que eu quis usar, audácia, em encarar os seus desafios, seus testes, para que você possa vencer em Emuná e alcançar os seus objetivos. Balaque, ele foi super audacioso, mas ele foi para a idolatria, foi pelo lado mal. Eu e você precisamos ir para cima, para o lado bem. O outro personagem dessa paraxá é Bilam. Bilam, ele está representando aqui o ódio. Ele odiava naturalmente o povo hebreu. Ele não gostava do povo hebreu. Quando Bilam fala para ele, quando Balaque fala para manda os mensageiros para Bilam, falar que precisa fazer o mal contra Israel,
Ele nem hesitou, ele falou assim, isso aí eu quero, eu já não gosto deles. Ele já não gostava, ele já não apreciava o povo hebreu, ele já queria destruir esse povo, e ele já estava predisposto a fazer qualquer coisa para destruir o povo hebreu. Olha, muitas vezes nós falamos assim, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de ciclano, fulano é assim, olha para mim esquisito, ele tem um comportamento X, eu não gosto do comportamento de fulano, isso é errado. Todas as pessoas que passam pelo o nosso caminho, elas estão para... Olha que lindo isso. Todas as pessoas que passam pelo meu caminho, na minha jornada que eu estou falando é pela minha vida, por toda a minha vida, todas as pessoas, as almas que eu encontro nesse caminho, são para eu trazer um pouquinho de luz para essas pessoas. E quando há uma grande rejeição com determinada alma, creia, ali existe um poço de energia que precisa ser trabalhado. E a minha preguiça e o meu desânimo não permite de eu trabalhar naquele poço de escuridão. E eu olho para aquela situação que precisa ser trabalhada, eu olho com maldade. E com maldade não chega a lugar nenhum. É difícil esses conceitos, muito difícil. Mas aquela pessoa que rejeita você, que não gosta de você, é um teste de energia para canalizar o potencial, o seu e o dele. Existem pessoas na minha vida que eu falo, são testes. É difícil? É difícil. Mas eu sei que é um teste, eu preciso ter carinho, amor, tempo, dedicação para entender aquela alma que está num processo de se acender, porque quando ela se acender, ela vai ser um grande aliado, ela vai ser uma grande luz na minha jornada. Por onde você passa, você leva a Shem, você leva a vida. E o Eterno nos ensina que nós não podemos ter ódio, essa rejeição natural de quem você nem conhece. Você nem conhece a pessoa, fala, meu espírito não bateu com o dele. Ali precisa ser trabalhado. Não terás ódio no teu coração pelo teu irmão. Precisamos amar os nossos irmãos. Somos uma Querrilá, tem pessoas de todos os níveis, de todo o tipo que você imaginar, de todos os perfis necessários e desnecessários nós temos no nosso meio. Você não pode fechar a porta para ninguém. Esse irmão tem um poço de luz, uma energia que vai potencializar você para a sua jornada. Nossa, isso é muito difícil. Sim, é difícil, mas o Eterno está moldando o seu caráter. O Eterno está moldando você. Lembra de uma coisa: quando você está andando na rua e você enfia o pé na pedra, chuta a pedra, machuca o seu pé, está sangrando o seu dedão, quebrou a unha, você joga esse pé fora? Você xinga esse pé, você vai lá e corta esse pé e fala, não quer saber mais de você? O que você faz? Quando você chuta uma pedra e machuca o seu pé, a unha está doendo, você descarta o seu pé? Não, nós somos um corpo, nós somos uma só alma, nós somos um só povo. Então esse pezinho que não está
em sintonia com todo o corpo, ele chutou a pedra, está doendo, está incomodando, mas ele vai melhorar e você vai andar a passos largos. O profeta fala que quando nós estivermos próximo da era messiânica, nós vamos andar como aqueles que estavam acabados. Você não vai andar mais com esse pezinho machucado, você vai andar como aqueles que vão a cavalos. E para que nós conseguimos esse nível, nós precisamos colocar em nós o amor. E colocar amor para dentro de nós é um exercício muito difícil. É fácil amar aquele que está do seu lado, aquele que você gosta, que já está potencializando a sua energia. Mas aquela pessoa que quando você chega próximo dele, ele suga toda a sua energia, você fica fraco, você corre dele, mas você precisa ajudá-lo a carregar essa bateria para que ele possa caminhar. E Bila viu uma oportunidade de destruir Israel. Ele falou assim, que bom que vocês chegaram, eu não gosto desse povo. Eu gosto desse povo, vão destruir esse povo. Eu falo com Balaque, mandou, eu não precisava nem mandar, só tivesse mandado qualquer coisa feito fumaça, que era para fazer alguma coisa contra esse povo, eu já estou predisposto a fazer essa maldade. Guarde isso. Com maldade não se chega a nada. Às vezes, obtém-se até um resultado, mas isto prestará conta. Tudo que nós fazemos, nós prestamos conta a Hashem. Você adquiriu alguma coisa de modo errado. Você fez a maldade com alguém, passou a perna em alguém, você está fazendo coisas erradas. No momento você pensa até que teve um resultado satisfatório, mas lembra, você prestará contas. Tudo que nós fazemos, nós prestaremos conta. Que Deus nos livre, que não possamos agir com ódio, sem amor, sem empatia com os nossos irmãos, não só com os nossos irmãos, com aqueles ainda que estão lá fora na idolatria, que ainda não compreenderam esse processo. Nós precisamos ser um poço de luz, luz para todas as nações. E Balaque chega para Bila e pede uma ajuda. Ele fala, eu preciso da sua ajuda. E eles conversam, fala, tá tranquilo, eu vou te ajudar. E quando ele fala que vai ajudar, os servos estão lá. Ele deita, e quando ele deita, Deus faz uma perguntinha para ele assim. Quem são esses homens que estão com você, Bila? E Deus fala, Bila, preste atenção. Não vá com esses homens. Você não pode amaldiçoar a Israel. Porque Israel já é abençoado. Você não pode amaldiçoar Israel. Meu irmão, você não pode amaldiçoar o seu irmão. Ele já foi abençoado, ele desceu para uma missão. E ele desceu para uma missão para fazer raiva em você, para o seu amor crescer e expandir, para que você seja esse poço de energia, esse carvão que vai aquecer, que vocês vão se abraçar e vão se amar e vão aquecer para a vida toda. Baruch Hashem. Esses processos de distratos na nossa jornada, na nossa caminhada, é para o nosso bem, é para o corpo crescer, são ajustes do nosso caráter. Ninguém é bonzinho e ninguém é mau. Existem situações que precisam ser tratadas de perto. Existem situações que o sujeito está agindo querendo ser o esperto. Mas você vai falar com ele, meu irmão, o nosso pai nos ensinou, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Isso que você está fazendo, você gostaria que tivesse esse mesmo comportamento com você? Com carinho, com amor, precisamos entender
estamos num processo de trabalho, estamos sendo trabalhados, estamos sendo moldados. Precisamos ter amor entre nós, precisamos ter empatia. Acima de tudo, empatia. Cada um tem um estilo de vida, cada um vem de um berço diferente e nós nos encontramos dentro de uma carral e precisamos agora moldar cada um de acordo com a Torá. E todos aqueles que se apegam na Torá, a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Foi o processo de finalização do estudo dessa Torá de quarta-feira. A Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam, se apegam. Se você está nesse grupo e se você se apegar à Torá, você vai crescer muito. Você vai transformar cada dia mais a sua alma para o centro da sua missão. Porque nós temos objetivos e temos missão. Ângela e Liu tinham o objetivo, uma busca de serem pais, terem filhos. Deus deu para eles um presente, um filho, o Yosef. Está lindo, imenso, maravilhoso, Baruch Hashem, pela vida do Yosef. O objetivo foi alcançado, mas a missão não. Ângela e Liu tem que ter uma sintonia, um esforço imenso como casal, marido e mulher, para cumprir a missão do Yosef. Porque o objetivo, ter filho, muitas pessoas têm. Mas agora, a missão de educar essa alma, andando com essa alma no caminho, mostrando o caminho certo, fazendo as coisas certas, para que ela possa imitá-los no dia a dia, é um desafio, já não é um objetivo, é uma missão de vida, é uma escolha, é uma decisão. Eu vou cumprir a minha missão. Isso é dificílimo. Pensa pegar Yosef de 3 meses, levá-lo a 25 anos, pós-faculdade, por todos os caminhos que ele vai passar, por todas as pessoas que ele vai encontrar no caminho, nas escolas, nas faculdades, os professores. Quanta influência negativa, tanta coisa ruim. Se ele não tiver a base da missão dele, ele vai romper, que Deus os livre. Eu falo com a Ângela, mas todos os pais, todos nós temos essa grande responsabilidade. O objetivo não é ser pai, o objetivo é cumprir a missão daquela alma que desceu para um propósito. Isso é muito sério, gente. Isso não é brinquedo. Se tivéssemos essa consciência, a gente gastaria mais tempo com os nossos filhos. Gastaria mais tempo. Eu falo hoje, a Soraya gastou umas 3 horas do tempo dela com os nossos filhos. Eu estava estudando, ela estava com a Micheline, com o Willer, 3 horas com os nossos filhos casados, que temos os nossos netinhos. O objetivo não é ser vovô, falar que é vovô, que é bonitinho, que é gracinha. O objetivo é a missão dos meus netos. Porque o Salmo fala que o Eterno vai permitir que nós possamos ver os filhos dos nossos filhos, mas os filhos dos nossos filhos dentro da nossa base, dentro da nossa fé, resplandecendo a face de Hashem. E para que isso aconteça, não pode ter dentro da nossa casa, debaixo da nossa tenda, contendas, desavenças. Tem que haver uma unidade no objetivo da nossa missão. E qual a nossa missão? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É com toda a minha força, com todo o meu vigor, com tudo que eu possuo, entregar com força, é lutar, é lutar, é lutar, é lutar. Porque o Bila e Balaque estão atrás de você, olhando vocês. Misericórdia. Mas tem os inimigos que nos detestam, que querem nos destruir.
Entenda isso, Silas, que coisa é essa? Eu não estou entendendo, você vai entender. Existem pessoas que querem o seu mal, que eles são tristes, são vazios, eles não têm energia, não têm luz, são poço de trevas, eles não enxergam nada. E quando eles vir você, uma família estruturada, com a paz de Hashem, você e seu esposo, seus filhos em harmonia, nasce uma inveja, um ódio, uma raiva de você pela sua luz. Mas você não vai brigar com ele, você vai mostrar para ele que existe luz, você vai dar a sua energia, o seu calor, para que ele também possa desfrutar dessa vida. E para que ele desfrute dessa vida, ele precisa estar caminhando comigo. E eu tendo o meu objetivo, na mesma maneira que eu tenho que ser luz dentro da missão dos meus filhos e netos, eu tenho que ser também, demonstrar a minha missão, o meu comportamento digno também com os meus vizinhos, com os relacionamentos de trabalho, da faculdade, com os meus parentes, todos esses processos. Mas lembra uma coisa, o Eterno já determinou, você já é abençoado. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Você já é abençoado. E Bila manda falar com Balaque. Balaque, infelizmente, Deus recusou a deixar-me ir com vocês. Eu não posso caminhar com vocês. O Eterno não deixou eu amaldiçoar Israel. Então eu não posso amaldiçoar o povo hebreu. E Balaque manda agora seus conselheiros principais. Ele mandou pessoas de honra, mas agora ele mandou seus conselheiros. Os reis tinham os seus conselheiros, os seus ministros. Ele mandou agora o melhor que ele tinha para conversar com Bilam. E quando chega para Bilam, Bilam vê que está com prestígio, viu os conselheiros, Bilam coloca o seu preço. Porque Deus fala com Bilam, Bilam, o negócio é o seguinte, você não vai amaldiçoar esse povo. E Bilam insiste, eu quero amaldiçoar, eu quero... Deus fala, não, você não pode amaldiçoar. E Bilam, quando ele viu que ele estava com o prestígio com os conselheiros do rei, ele manda o seu preço. Ele fala assim, olha, dormem aqui que eu vou conversar com Deus para ver o que vai acontecer. Mas avisem a Balaque que mesmo que ele me pague a casa cheia de ouro e prata, se Deus não permitir que eu amaldiçoo esse povo, eles não serão amaldiçoados. Interessante. Bilam era um cara muito esperto. Dizem os nossos sábios, da mesma maneira que Deus deu para nós Moshe, ele deu às nações Bilam. Era esse nível. E Bilam, então, ele dorme, acorda e Deus fala, Bilam, não vai. Mas ele insiste com Hashem, acorda cedinho, arruma sua mula e Deus fala, então você vai sem minha permissão, mas você só vai falar aquilo que eu permitir que você fale. E Bilam, então, prepara a sua mulinha cedinho e começa a sua trajetória. E na sua trajetória, é a famosa fala da mula com Bilam, que a mula começa a fazer os desvios, né? E ele conversa com a mula, como se nada estivesse acontecendo. Não é normal você conversar com um animal. E ele conversou com o animal, até que os olhos dele foi aberto e ele percebeu o anjo com a faca, com a espada para matá-lo. Aí ele pede perdão, olha a inteligência, ele pede perdão para Deus, mas continua o seu propósito. Qual que era o seu propósito? Uma casa cheia de ouro e de prata. Eu tenho o meu preço. Mesmo que Deus diz não, eu tenho o meu preço. E o meu preço, eu quero uma casa cheia de ouro e de prata. Fala com Balaque que eu quero isso.
Balaque está com medo, está morrendo de medo, não tem o Deus de Israel, não tem a proteção divina, ele vai pagar pelo serviço. E ele vai e começa a fazer os altares. Vocês vão ver que ele vai pegar o altar muito parecido com os altares que foram na inauguração do templo. O touro, o cordeiro lá, tudo direitinho. E ele vai para o primeiro monte e vai fazer a maldição. E quando ele vai amaldiçoar, o anjo coloca a palavra na boca dele. E ele diz o seguinte: como eu posso condenar aquele que Deus não condenou? Como posso trazer a ira se Deus não ficou irado? Não tem como eu amaldiçoá-los, Israel e o povo hebreu, porque não há ira de Deus contra eles. Aí Balaque fala com ele: olha, vem comigo, vamos para um monte maior. Tem um monte que é mais alto, e quem sabe nesse monte a gente consegue fazer essa maldição e paralisar o povo hebreu. Lá vai novamente a tentativa de Balaque. Bila manda preparar tudo novamente, os 7 pilares, colocar o cordeiro, fazer o sacrifício. E na hora que ele abre a boca, em cima dos sacrifícios, vem a palavra de Hashem falando: eu recebi ordem para abençoar. Deus abençoou e eu não retratarei. Não viu idolatria em Jacó, e não viu transgressão em Israel. Não viu Deus idolatria no meio do povo de Jacó, plano terreno, e não há transgressão deles no reino espiritual, Israel. Se não há transgressão, não tem como amaldiçoar. Olha as pérolas. Se não há idolatria na sua vida e você está sem transgressão, fazendo techuvá, a maldição não chega sobre você. Muitas vezes temos medo de maldição, de um monte de coisa, mas se você está com uma vida diante de Hashem, a sua vida de Jacó, a sua vida no mundo mundana, se a sua vida está sem idolatria, e se você não está com transgressão espiritual, Hashem não deixa que nada de ruim chegue sobre você. E ele fala assim: olha, Deus está com os hebreus. Olha que lindo isso. Deus está com os hebreus. E eles, os hebreus, têm afeição pelo seu rei. Não tem como fazer nada. Mas Balaque é persistente. Esse medo que ele tem, ele começa a falar: não, vamos arrumar uma outra maneira. Vamos arrumar um outro monte. Quem sabe a posição do monte, vamos para o monte mais alto. Quem sabe no lugar maior a gente consegue pegar as falhas do povo hebreu para que eles possam ser destruídos. E eles preparam novamente os 7 pilares, os 7 altares, para trazer essa destruição. E quando eles vão preparar esse sacrifício, está tudo pronto, aí vem Matov. Soraya vai cantar para nós Matov. Pega o seu sidur, abra na página 23, nós vamos cantar. Vamos falar essa profecia, a boca de um profeta pagão, a boca daquele que tinha ódio. Olha o poço de luz, isso que é lindo, gente. Olha a boca daquele que tem ódio, um poço de trevas. Olha quando ele vai para você, quando você adentra nesse nível de energia positiva, sem transgressão, mundana e espiritual. Olha o que o Eterno faz com aquele poço. Página 23 do seu sidur, com a bela voz da Soraya, nós vamos ouvir.
O Aleha Yaakov, Mishkemotecha, Israel, Vani Berov Hasdecha, Avo Vetecha, Ishtave Eleha, Otsheha Beira Terra. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel. E eu, confiado na multidão da tua misericórdia, entrarei em tua casa, me prostrarei diante do teu sagrado santuário, estando eu cheio do teu temor. Eterno, eu amei a morada da tua casa e o lugar onde habita a tua glória. E abençoarei diante de ti, ó Eterno meu feitor. Seja, ó Eterno, essa hora de minha prece, hora favorável perante ti. Ó Deus, ouve-me com a multidão da tua misericórdia. Responde-me segundo a verdade da tua salvação. Baruch Hashem. Olha que lindo. Da boca daquele que tinha ódio, vem quão belas são as suas tendas. E Bila, ele era de uma inteligência, de uma percepção. Ele fala Matovu, e depois ele fala assim, que eu morra a morte de Jacob, que eu seja como um deles, a morte dos justos, que eu tenha a morte dos justos. E Deus é tão bondoso, Deus é tão bondoso que lá na frente, descendência de Ruth, você vai ver descendentes dele. Entraram na aliança de Mashiach, daquilo que ele profetizou. O Eterno é tão bom. Olha como Deus foi com a bênção do rei de Og. Fez aliança com Abraão. E o Eterno permitiu vida longa para ele, porque abençoarei aqueles que te abençoaram. Também a mesma coisa. Ele tinha ódio do povo hebreu. Depois, ele pediu a morte dos justos. E o Eterno traz a Ruth, a Moabita. Faz parte do reino de Mashiach. Então ele fala para Balaque, Balaque, olha, aqueles que abençoarem o povo hebreu, eles serão abençoados. E aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não podemos amaldiçoar esse povo, Balaque, vai ser pior. Vai ser pior. E Bila prevê o fim dos dias e as dinastias de Davi e de Mashiach. Olha que interessante. Ele fala do rei Davi. Essa profecia já cumpriu. E a próxima que será cumprida é a profecia de Mashiach. De onde saiu a maior luz, de onde saiu a maior profecia daquele que odiava o povo hebreu. Meu irmão, ninguém odeia você de graça. Entenda isso. A sua luz incomoda. A sua luz incomoda. Mas não é para você destruir, é para você abraçar, é para você doar. Por isso nós precisamos ser doadores da luz que nós recebemos. E nós recebemos essa luz de Hashem, essa capacidade de sermos doadores e termos percepção do mundo superior. Muitas vezes o ódio, o medo entra dentro de nós
nos abafa, nos entristece, faz a gente pronunciar coisas que não queríamos e muitas vezes caímos em destruições e desgraças, que Deus nos livre. Mas a gente precisa ter inteligência emocional, consciência. Sem essa consciência é muito difícil. Bila, depois de todo o processo, Balaque bate palma e fala: não, chega, então para, tá bom, deixa assim, vamos resolver a nossa vida. Mas Bila, ele está de olho em uma casa cheia de prata e ouro. E ele fala com Balaque: Balaque, venha comigo que eu vou te passar um conselho. Existe uma maneira de destruirmos esse povo e eu vou te ensinar, eu vou te passar esse segredo. E ele fala: o segredo desse povo é a intimidade deles com Deus. Esse povo tem intimidade com Deus. E se quebrarmos essa intimidade deles com Hashem, eles perdem a conexão. E sem a conexão, eles estão sem a proteção. E nós vencemos. A briga com eles é lá em cima. Aqui embaixo nós já perdemos, mas nós precisamos tirar a conexão. Meu irmão, o que é ter intimidade? O que é ter intimidade? Quarta-feira nós estudamos isso também. A Soraya perguntou sobre intimidade. Quem tinha intimidade com ela? O que é ser íntimo? Como você tem intimidade com alguém que você não tem relacionamento? Como você tem intimidade com Deus se você não fala com Ele, se você não relaciona com Ele? Para você ter essa proteção, essa conexão, precisamos ter uma vida de fala, de intimidade com Deus. A força nossa está na nossa intimidade, na nossa aproximação, na nossa fala com Hashem. Quando nós falamos com Hashem, estamos conectados. Não existe eu falar que tem intimidade com alguém que eu não falo com ele. A nossa força, o nosso segredo é a nossa conexão com Deus. Se você perder essa conexão, você está debilitado. Você não tem proteção em cima e você vai cair. Como é difícil a gente ter essa vida de oração. Como é difícil a gente esforçar para pegar um livro para ler Torá, para ler Sidur. Porque hoje a gente não deveria mais falar de Sidur e Torá, porque isso é o mínimo que nós deveríamos fazer. Ler Torá, ler Terrilim e Sidur, isso a gente não deveria mais falar que faz parte. Isso é o mínimo que nós deveríamos fazer para a nossa conexão. Mas estudar, esforçar mais, ter mais ação. E qual que é a ação? Ação de amor, de bondade, de visitar pessoas, de ligar, de mandar uma mensagem de carinho, de perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, de estar disposto a servir alguém. Meu irmão, no próprio Sidur fala que é melhor, não que você vai abrir mão, senão você vai trocar as coisas. Judaísmo para gente elegante. É melhor que você faça uma visita ao enfermo, que você vá ao velório, que você ajuda no casamento, a você ficar parado, simplesmente rezando. A reza, a intimidade, ela é importante e fundamental, mas a conexão daqueles que estão te aguardando no caminho também é essencial. Você não pode ficar rezando enquanto o outro está morrendo do seu lado. Você tem que interromper e estender a sua mão. Precisamos interromper o nosso egoísmo e ajudar o próximo. E quando nós ajudamos o próximo, nós estamos tendo, a Soraya gosta de falar que amor é atitude. Nós precisamos ter essa atitude
para com o próximo. Sem essa atitude, sem essa demonstração de carinho, de afeto, de acolhimento, as pessoas precisam sentir acolhidas por nós. Quando alguém ligar para você, ele tem que se sentir acolhido. O seu shalom, o seu oi ou o seu alô tem que ser um alô carinhoso. Quando a pessoa chegar na sua casa, você precisa chegar, recebê-la com alegria. A pessoa chegou na sua casa, dá um copo d'água, dá um suco, dá um café, dá qualquer coisa. Sabe, a gente precisa ser essa pessoa que se dá. Se você falar o que é melhor, eu amo ficar orando. Eu passo horas orando, mas não posso ficar só orando. Existem pessoas do nosso lado. Nós temos pais que já são idosos. Nós temos irmãos, nós temos netos, nós temos filhos, nós temos amigos. Nós temos vizinhos, a gente mora num bairro, a gente participa de uma sociedade. Aonde precisar de você, você precisa ser luz. Como que chama, gente? Vou dar uma coisa aqui. O prefeito de Itabirito, não quer? Alair. O Alair. Ibirité. Eu falei Itabirito. Tô olhando que esse aqui foi ele que fez, ó. É o Alair que eu quero falar, Itabirito. O Alair é gigante no processo dele de social, ele tem uns projetos interessantes. Mexe com pessoas que são descartadas. Alair tem um projeto que ele trabalha com mulheres lá no campo de futebol, que são mulheres que são totalmente descartadas pela sociedade. E um dia ele falou, seu Silas, essas mulheres são muito mais homens do que muitos homens que eu conheço. O Alair está lá, ele é Aurora, lá no futebol, está lá na geladeira, não sei o que ele faz. Pega cesta básica caladinho, leva para essas pessoas. Isso, não estou falando para engrandecer Alair, não estou falando nada disso. Nem sei se ele está aí. O que eu estou dizendo é que essas atitudes que demonstram... Você está aí? Essas atitudes que as pessoas fazem, que fazem a diferença. É lá fora, o Alair trabalha lá fora. Trabalha lá fora com pessoas drogadas, rejeitadas. Essas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, quando elas encontram um homem que abraçam elas, quando encontram um homem que pode apoiar, que dá assistência, isso é muito bom. Isso é Deus na vida dele. Isso é Torá, a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. E como ele tem o fruto de Torá, ele vai distribuir essa paz. Vai trazer essas pessoas para a congregação? Se Deus tiver, vão trazer. Mas se você leva um pouquinho de alegria para a pessoa no momento de dificuldade, meu irmão, você fez muito. Você mudou o mundo. Naquele momento que você ajuda, você está transformando o mundo. Porque conselhos para nos destruir, nós temos e muitos. Mas a gente tem que esforçar. Tem hora que você tem que sair do seu mundinho. Você tem que estender a mão. Você tem hora que você tem que carregar alguém mesmo, dar um braço. Que Deus nos ajude. Mas enquanto você está dando um braço, lá na frente alguém também dá um braço para você. Você é semeando e colhendo. A gente está semeando e a gente está colhendo. Baruch Hashem. Temos que ser gigantes. Não só na nossa casa, lá fora também. Precisamos fazer mais lá fora. Precisamos ter mais projetos sociais, tipo esse do Alair, para as pessoas lá fora que precisam ver que tem pessoas que têm um comportamento diferente, sem interesse, sem julgar ninguém. Simplesmente estão aqui para estender a mão. Mas nós não podemos abrir mão desse segredo. Esse segredo que foi revelado. O Willer fez parte de graça para ajudar a mostrar. Sim, o Willer também faz. Muita gente faz coisas para ajudar. Né? Tem a Silmari também que gosta de ajudar, alemão. Muita gente tem esse dom de ajudar. Isso é muito bonito. Mas a gente precisa entender
que essa intimidade, essa conexão, que é o esforço que nós temos para chegar a Deus, ele é fundamental. Eu sempre falo isso, que quando a Soraya começou a falar conosco de consciência, eu falei, Soraya, que bobeira de falar estudo de consciência. Mas hoje eu entendo como nós somos inconscientes, como falta essa consciência, esse amadurecimento em nós, para com o próximo, para conosco mesmo. Nós precisamos ser mais adultos, mais ter essa maturidade que eu falei da maturidade de vencer lá atrás no medo, essa maturidade de equilíbrio nas coisas com Deus. Eu não posso ser só ciúme e bondade, mas eu não posso ser só o outro também que é ruim. Tem que ter o equilíbrio. Eu tenho que ajudar, mas eu tenho que perguntar o porquê. Eu tenho que falar o que a gente pode fazer para você não precisar mais. Como que a gente pode te ajudar a sair dessa situação? Não é só jogar o dinheiro, é saber como investir o dinheiro, como fazer ele produzir. É como ensinar a pescar, mas o importante é você não perder a conexão e não fazer lachon hará. Está escrito, quando seu irmão empobrecer, estenda a mão para ele. Hoje nós vivemos no mundo dos conselhos de Bilam. Olha que coisa interessante. Hoje nós vivemos no mundo de conselhos. Os conselhos são totalmente os valores deturpados. Bilam falou para Balaque, e sabe como que nós vamos vencer o povo de Israel? Nós vamos vencê-los através da intimidade. Nós vamos deturpar os valores. E nós estamos vivendo nessa sociedade, nesse momento. Hoje nós vivemos nesse mundo sem privacidade. Hoje não há privacidade. Está todo mundo na internet, Facebook, Instagram. Hoje está tudo exposto. Hoje, se você quiser conhecer uma mulher, é só você entrar no Facebook dela. Você vai ver ela nua lá, sem roupa, despida, sem nenhum recato. Dentro da comunidade. Não estou falando lá fora. Mas Bilam falou, foi lá fora. Bilam falou assim, olha, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos montar as nossas tendas próximo a eles e deixar as nossas mulheres expostas. Porque enquanto elas estiverem expostas, eles vão ficar olhando, vão tirar toda a privacidade das nossas filhas novas, bonitas. Vamos deixar elas desfilando que eles não vão suportar, eles vão cair pelos olhos. Mas hoje, os valores estão tão deturpados que a gente não precisa estar na margem. Hoje, essa privacidade está na sua mão. Agora, no celular, eu posso abrir o celular e ver o que eu quiser, da maneira que eu quiser. A coisa está tão deturpada, tão impressionante, que hoje existem sites que os casais, eles cadastram, tem a sua intimidade filmada, e à medida que as pessoas vão assistindo o casal, eles vão recebendo. Que loucura, que mundo que é esse? Que um homem vai com a sua esposa para a cama e filma e coloca na internet para que qualquer pessoa possa acessar e ele ganha dinheiro com isso. Que loucura! Onde estão os valores? Onde está o respeito da família, misericórdia? É o mundo que nós vivemos. Quando eu falo da missão, voltando lá atrás, da missão da Ângela, que eu usar me permite, com Yosef está nessa geração deturpada. O Willer com Levi, Micheline com os meninos, todas essas crianças que estão no nosso meio, eles estão vivendo isso, mas onde que isso está? Hoje isso está dentro da sua sala, está na sua mão. Deus nos livre e nos ajude a ajudar os nossos irmãos.
os nossos filhos a falar sobre essas coisas. Nós tivemos essa semana o vídeo da Burger King falando sobre a sexualidade e ideologia de gênero, e muitos de nós, inocentemente, estão deixando os nossos filhos de qualquer forma. E esses valores estão sendo deturpados dentro da mente das nossas criancinhas. Coitadas. Muitas vezes nós estamos levando as nossas próprias filhas a vestirem, a postar roupas sem modéstia. Desde criancinha, desde a Belle pequenininha, sem recato. Colocando, ela está exposta à falta de conexão com o Hashem. Por quê? Porque nós não estamos tendo cuidado. Lá atrás, Bila deu esse recado. Olha, precisam tirar a conexão desse povo. E olha como que esse conselho ele rodou quando Daniel estava lá no exílio. Nabucodonosor, obrigado, meu bem, em Reis, Nabucodonosor, Reis. O que aconteceu? Daniel chegou e falou assim, não quero essa comida suas aí não. Eu tenho uma comida especial. Começou a comer verdura. Aí o rei Nabucodonosor viu aí. E um mês você engordou, ficou forte sem comer a nossa comida. Só comendo essa comida sua aí. A partir de hoje todo mundo come a sua comida. Os outros ficaram invocados com Daniel. E eles perceberam que Daniel tinha uma conexão. E qual que é a conexão? Intimidade com Deus. Ele ia lá na sua janela e rezava para Deus, virado para Jerusalém, 3 vezes ao dia. O que seus inimigos falaram? O rei, faz um decreto aí, proibindo as pessoas de rezarem e de falar com Deus que não sejam os seus, para prejudicar Daniel. Daniel ficou sabendo do decreto, o que ele fez? Manteve a sua vida de oração, de intimidade com Hashem, da mesma forma. Aqueles que odiavam Daniel, o que eles fizeram? O rei, o Daniel, ele não está respeitando o seu decreto não, viu? Ele está rezando para o Deus dele, Deus de Israel. Ah, tá, pega ele lá, joga ele na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões, Baruch Hashem. Que teste de maturidade, de uma pessoa que não faz nada escondido. O rei, eu estou lá na minha casa, você sabe que eu sou judeu, você sabe que eu sirvo o Deus único. Eu rezo para Hashem 3 vezes ao dia. Eu não vou te esconder minha fé. É isso que eu acredito, é nesse Deus que eu acredito. Tudo bem, meu filho. A partir de agora você sai lá da cova e todo mundo vai ficar rezando esse Deus seu que te livrou da cova dos leões. Mas se você não tiver essa postura e não tiver essa firmeza, lembrando que Daniel era jovem, essa postura, essa firmeza que ele aprendeu lá atrás, mesmo no exílio ele abre mão. Passa um tempo, acontece a mesma coisa com Mesaque, sei lá o nome dos 3. Olha, vai tocar lá, vai tocar a corneta. Se não dobrar os joelhos diante de Baal, o que vai acontecer? Vai ser lançado na fogueira, no fogo. Os 3 falaram, eu sirvo o Deus de Israel. Eu sou hebreu, eu não dobro diante de outros deuses. E não se dobraram. Jogaram na fornalha. Não aconteceu nada. Baruch Hashem. Conexão com Deus. Preste atenção. Conexão com Hashem. Não é rebeldia. O que eles estavam fazendo, eles estavam sendo uma acusação que não era justa. E o Eterno é um Deus justo. Então, muitas vezes nós levamos a nossa casa a não ter um comportamento de modéstia. Nós não temos uma privacidade nossa como casal. Quando você estiver na praia, quando você sair com sua família, não fique expondo fotos. De qualquer forma, tem que ter recato. Tanto homem como mulheres. Ok, meu bem? Perfil, né, Lúcio?
Sim, a gente tem que ter esses cuidados, porque através disso, muitas vezes, uma pessoa ver você numa foto e alimenta uma fantasia e você está na carral, a pessoa fica olhando para você, fantasiando você. Que Deus nos livre. Energia ruim para nós e para ela também, meu bem. Para todos nós, que Deus nos livre. Mas esses valores precisam ser recapturados, tá certo? Restaurados. Nós precisamos restaurar esses valores nas nossas crianças, porque essa geração agora é que precisa de apoio. São os nossos adolescentes, é o Israel, é o Isaac, Samuel, esses meninos todos. Eles precisam de um apoio, um grande apoio da comunidade. De todos nós precisamos ajudar, nós somos uma família. É aquilo que eu falei, eu chutei a pedra, meu pé está doendo, eu vou arrancar o pé fora? Não, são os pés que nós precisamos trabalhar. Vamos precisar reunir esses meninos e conversar com eles sobre essas coisas que estão acontecendo, que estão sendo ensinadas. Vamos ter que fazer um trabalho com esses meninos. Vamos sentar com eles, os pais, conversam com os filhos, ensinam seus filhos, mostram para eles o que está acontecendo nesse mundo, porque senão vai virar bagunça, vai perder conexão, e vai perder conexão sem saber que está perdendo, porque eles não foram ensinados. Isso que é triste, essa geração, eles não estão sendo ensinados, eles estão sendo educados de qualquer forma, por esses valores. E os pais não sabem se é certo, se não é correto, o que é, e está deixando de qualquer jeito. Os jovens estão sem controle. Deus nos livre. E quando nós estamos sem controle, e quando nós estamos vivendo dessa forma, nós começamos a viver uma ironia. E o que é essa ironia? A ironia é a porta da nossa impureza. Por quê? Você começa a fazer comparações. Você começa a questionar. E quando você começa a questionar, você vai cair nas ciladas. E qual foi a ironia? Olha, a tribo de Israel, os homens não veem as mulheres, está todo mundo vestido com recato. Aí de repente tem um tanto de menina novinha, seminuas, dançando, dança do ventre, tudo bonitinho. Os homens tudo olhando. De repente, o desejo contamina. E contamina a mente e eles vão cair e caem. E caímos. Todos nós, ninguém é forte, todos nós somos fracos. Se você não tiver um posicionamento e se você não fugir do mal, você cai. Não pensa que você é o santão, que você não cai. Cai sim, todos nós caímos. Homem, mulher, todos nós caímos, todos nós passamos por testes e não podemos colocar a nossa carne à prova. E o que Bilam fala? Olha, pode pôr lá que eles vão cair. Aí começa a ver as menininhas lá, tudo bonitinha dançando, ele não vê mulher. Tá vendo aquelas mulheres lá, ficou com desejo. E depois não consegue controlar o desejo. Porque elas fizeram ele adorar os deuses delas. E começa a confusão. E o que esses homens fazem? O que essas mulheres foram instruídas? Bilam fez o trabalho muito bem feito. Ele orientou Balaque. Fala, olha, e quando esses homens chegarem para aproximar dessas meninas, vocês vão falar com eles o seguinte, olha, vocês não vão dobrar, curvar diante de nenhum Deus. A única coisa que vocês vão fazer, vocês vão se apegar a Baal Peor. Ah, mas como assim? O que é pegar a Baal Peor? É defecar e ter relação. Por causa disso, os homens começaram a se apegar a essas mulheres, a fazer idolatria de Baal Peor. Nós sabemos que isso é impureza. O povo de Israel tem que ter a sua pazinha para ir lá fazer, tem que tampar a sua impureza. Bilam sabia disso e existe várias idolatrias. E ele falou, olha, uma idolatria que eles vão passar batido,
que é mais fácil para a gente fazer essa cilada, é a seguinte: ativar o peor. Fala com eles que eles podem defecar e não precisam enterrar. Tá no arraial? Não, tá fora. Tá fora do arraial, não tá no arraial deles, deixa que eles vão fazer. E por causa disso, os homens fizeram e tiveram relações com as mulheres. Deus nos livre. Isso que é a contaminação da nossa mente, é a falta da conexão. Se eu estou conectado, se eu estou com intimidade com Hashem, eu não estou olhando. Mas quando eu perco a intimidade, a minha fala, a minha reza, a minha emuná, quando eu me apego a esse mundo inferior, eu vou fazer barbaridade. Eu não preciso fazer uma grande idolatria. Eu faço uma pequena, que é o suficiente para desconectar. Bilam é um cara muito inteligente, muito esperto. Ele não pegou uma coisa pesada, ele pegou uma coisa leve. Mas Deus falou: não pode ter impureza no meio de vós, porque eu ando no vosso meio. Então, quando você for ao banheiro, você tem que tampar, porque eu estou no vosso meio. E eles estavam lá praticando idolatria. E quando eu falo dessa ironia, que é uma coisa terrível, e ela acontece conosco, a ironia, porque Zinri, ele afronta Moshe. E por que ele afronta Moshe? Ele pega 24 mil homens e vai até a tenda de Moshe, levando consigo uma mulher midianita. Ele chega para Moshe e fala assim: Moshe, então você está falando que eu não posso ter relação com essa mulher, que eu não posso ficar com essa mulher. Então o que é que você me fala, Moshe, da sua esposa, Tsípora? Ela não é midianita? Quem autorizou, Moshe, você a casar com essa mulher? Ironia. Essa é a famosa ironia. Sabe quando você tem que estar no lugar meio-dia e você chegou 2 horas, ou chegou 12:15, e o cara fala: olha, você chegou cedo para a reunião de meio-dia? Ironia, está zombando. Zombaria, essa palavra. Muitas vezes nós estamos zombando de Hashem, Deus nos livre. E essa zombaria que bagunçou todo o arraial. Olha que coisa louca. Zinri, um príncipe, além dele chegar para Moshe, ele estava tão irônico que ele falou assim: Moshe, alto lá, Moshe. Eu sou da tribo de Simeão. Eu sou mais velho que você. Você é o terceiro. Primeiro é Rúben, Simeão, depois Levi. Eu sou Simeão. Como você vem com essa para cima de mim, Moshe? E sabe de uma coisa? Eu vou ter relação não é lá fora, não. Eu vou ter aqui na tenda. Se você pode, eu também posso. Deus nos livre. Quando nós temos os valores deturpados, nós pensamos com essa mentalidade podre, com essa mentalidade ruim, sem amor, sem empatia. Sabe quando eu falo desse amor, dessa empatia que nós temos que ter pelo outro, pelo esse respeito? Onde está o respeito ao líder? Onde está o respeito a Moshe? Olha o que Moshe está fazendo por eles. Olha o esforço de Moshe para conduzir esse povo, para eles chegarem de qualquer jeito assim, sem respeito, para cima de Moshe, com 24 mil homens, pronto para a luta, para a guerra. Olha como você perde a conexão, que barbaridade que o homem vira quando ele perde essa conexão com Hashem. Meu irmão, quando você sai debaixo da tenda da paz, você é o pior indivíduo. Você é a pior pessoa. Quando você deixa a raiva tomar conta de você, você é a pior pessoa desse mundo. Então você que é chatinha, fica cheio de raivinha, essa raivinha é um Deus. Você que qualquer coisinha, tô de mal, tô de bem, tô de mal, tô de bem, para com isso. Isso é um Deus que está dominando você, jogando você fora.
Você está perdendo, você é cheio de chatice, porque você não está estudando Emuná. Terça-feira nós estudamos sobre isso. A raiva é um Deus. Essa chatice, essa ironia é um Deus que domina você e você perde todos os seus conceitos. Você perde todos os seus conceitos. Eu não estou falando aqui de uma pessoa qualquer, estou falando de Zinri. É um príncipe. Não é um homem qualquer, é um príncipe conhecedor de Torá, muito conhecedor, responsável pela sua tribo. Não é um homem qualquer. Quando eu falo dos outros homens, Cora, não é um homem qualquer, é um homem que estava carregando a santidade de Hashem. Eu não estou falando de alguém que não tem conhecimento. Então, quando eu falo dessa ironia, dessa afronta, dessa falta de percepção, isso é muito difícil. Quando você entra debaixo dessa onda negativa, ela suga você e ela te mata. Muitas vezes você tem uma semana triste, uma semana atarefada por causa de raivinha, que não passou por um teste. Precisamos vencer todos os nossos testes. Tem hora que a gente tem testes dificílimos, mas você precisa vencer esse teste. E sem acusação, sem ironia, sem zombaria, para de zombar do outro. Às vezes você fala, Silas, quem que você acha que você é para ficar aí falando da moral, lição de moral em nós? Deus nos livre. Mas a nossa mente faz pensar. Ô Silas, quem que você acha? Você acha que você é bonzão, você é mais Sorai? Vocês e os da ADM, quem você acha que vocês são? São melhor que nós? Não sou melhor que você não, meu irmão. Para eu trazer esse estudo para você, eu apanhei muito para estudar isso que eu estou falando. É muito que nós apanhamos para aprender e esforçar para praticar, para passar para vocês. Não é fácil. Mas se você não se esforçar para a conexão, para ter uma vida de oração, para ter uma vida assim de busca, mesmo de muito esforço, você não consegue. Você não consegue. Porque você tem que ter a sua conexão e você sai para relacionar com as pessoas lá fora. E eu relaciono com as pessoas lá fora. E as pessoas lá fora, elas têm esse comportamento deturpado. E eu convivo com essas pessoas, mas eu não posso deixar isso entrar na minha mente. Não é porque eu estou na roda de churrasco com os amigos, com os meus parentes, que não têm essa visão, estão falando de futebol, estão falando de mulher, estão falando de política, de bobagem, de um monte de coisa imoral, que eu vou entrar e vou ficar falando também. Eu tenho que ter meu discernimento, eu tenho que ter o meu limite. Até onde isso aqui vai? Até isso aqui tá, não, isso aqui tá legal. Mas se eu ver que o negócio escambou muito, eu saio, vou tomar uma água, vou ver alguma coisa, vou no banheiro. Então a gente tem que ter o discernimento. Você não pode ser o chato, mas você não pode alimentar isso dentro de você. Você precisa ser o diferente. Você não é o chato, mas você é aquele que vai ajudar as outras pessoas. E às vezes a gente precisa participar desses grupos sociais, de família, de amigos, de negócio, de escola, de faculdade, seja de que for, mas porque senão você não consegue levar a Torá, que é vida, para eles. Não levar moral, é o seu comportamento, sendo luz. Quando um fala que o outro é chato, você dá o benefício da dúvida. Só de você dar o benefício da dúvida, você já quebra muita coisa. Se alguém fala para você, a fulana é assim, você fala assim, não, será que ele está passando uma situação difícil? Eu acho que ele não está bem, vamos dar o benefício da dúvida. Não precisa nem falar que está dando o benefício da dúvida. Só de você levar a pessoa a pensar de outro lado, ele já vai mudar o comportamento, não vai falar mal mais. Você já quebrou uma lachão rara ali e de repente você já acendeu uma luzinha para alguém. Esse é o esforço que nós temos que ter. E quando o Zinri, ele fala com Moshe, afronta Moshe, zomba de Moshe, zomba da esposa de Moshe, e vai para a tenda com a mulher, Pinhas, sobrinho de Arão, e ele fica muito revoltado com essa situação. Ele pega a sua espada e mata os dois. E a mortandade acabou. E 24.000 homens, por causa de uma zombaria, que se reuniram com o príncipe,
estiveram com Baal Peor, morreram. 24 mil pessoas morreram por causa do conselho de Bilam. 24 mil pessoas perderam a conexão, atrasaram o processo de caminhada de Israel. Tudo é para o nosso bem. Fica aqui essa lição que é muito rica para nós. Essa paraxá tem muitos detalhes. Nós tentamos enxugar o máximo possível, mas ela tem muita coisa. Nós precisamos entender que a zombaria das coisas sagradas, ela é o portal da impureza. A ironia, essa zombaria, é você não valorizar. Tá certo, é o valor, né, meu irmão? Se você não valorizar as coisas sagradas, se você não dá valor às coisas sagradas, você está abrindo um portal de impureza que vai destruir muito a sua vida. Que Deus nos livre. Não podemos banalizar o sagrado. O Soraya está falando, nós não podemos banalizar o sagrado. É isso aí. Não podemos banalizar o sagrado. Olha, o sagrado, Deus Todo-Poderoso, ele falava com Bilam, porque Deus respeita todos os povos. Deus respeita a sua criação. E Deus é uma oportunidade para cada um. E Deus é tão bondoso, apesar desse conselho de Bilam, dessa confusão toda, de 24 mortes, lá na frente tem resgate. Porque Deus é bondade e é misericórdia. Quando você lê lá o Salmo 136, ele fala assim, porque a bondade do Eterno é permanente, e a bondade do Eterno deu longa vida para o rei de Og. O Salmo 136 fala sobre o rei de Og, pela bondade de Deus, que a bondade dele dura para sempre. Então, meu irmão, valorize essa Torá que nós temos. Vamos valorizar, não vamos criticar, não vamos relativizar, não vamos trazer impureza para dentro dessa Torá que é sagrada. Vamos nos esforçar para nós termos uma vida de santidade. Lembra, perder conexão, idolatria não é grande coisa. Essa lição de Baal Peor, ela é fundamental. Olha, não vão levá-los para fazer grandes idolatrias, que ele vai ser difícil. Pegar um animal, matar um animal. Vai ser difícil levá-los a essa transgressão. Mas de Baal Peor é fácil, eles vão cair. É a pedrinha pequena que nos derruba. Às vezes, aquele coisa muito grande, você passa da volta, mas a pedrinha que você não tem cuidado, você cai. Que Deus nos livre, que Deus nos abençoe, que possamos fechar essa porta de zombaria, essa porta que a gente não consegue trazer a grande pureza da Torá. Eu sei que a gente precisa melhorar muito como indivíduos, mas aonde nós estamos, se estamos debaixo da tenda da paz, meu irmão, não existe lugar melhor. Se você está aqui, se nós estamos aqui debaixo da tenda da paz, o Eterno está cuidando de nós. E o Eterno vai nos proteger. E o Eterno vai estar sempre conosco. Então, que o Eterno te dá paz. Eu não quero aqui trazer uma mensagem sem esperança. Eu quero que essa mensagem seja de muito incentivo para você não perder a sua conexão com Hashem. Eu quero que esse momento desse estudo, que nós estamos a finalizar, que ele seja assim, de incentivo para você entender que o que nos faz grandes, o que nos faz crescer, é uma comunidade sadia, é uma pessoa com mente sadia, é uma pessoa que tem confiança em Hashem. Você vai ter medo? Não vai ter medo. Tem situações na vida que coloca medo, que coloca, a gente fica, você não conhece o outro lado. Mas o medo é o equilíbrio, porque você vai trazer Deus, que pode todas as coisas. Você vai olhar para cima e você não vai ter ódio. Então guarda isso, sem zombaria com as coisas que são sagradas. Esforça para ter uma vida de paz. Esforça para você ser um pai e uma mãe
que ajuda o seu filho na missão, que lá na frente ele possa ser um grande homem, um homem que vai te honrar e que você possa ver os filhos dos seus filhos e paz sobre Jerusalém. Se você tiver condições, que você faça a sua de Tzedakah conosco, que o Eterno te abençoe, uma ótima semana. Enquanto vocês estão de alzinho para Soraya aí, eu vou pôr a música. Boa semana para vocês. E uma das coisas que eu quero ressaltar é que havia um sábio que recebeu um aluno e o aluno falou: professor, eu quero amaldiçoar um inimigo meu. E esse sábio falou assim: nós não combatemos escuridão com escuridão. Mande luz e ele será um dos nossos. Shavuot, gente. Shavuot, uma boa semana para vocês. Ô Carla, coloca a nossa conta, por favor. Já pôs? Então, shalom. Até terça-feira, todo mundo lá no raio.